Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus e abençoe a tua família também. Estive nesta manhã orando por você e quero continuar orando por você, mas eu quero que você tenha a graça de Deus na tua vida com o título da mensagem de hoje, que é: Eu decidi escolher o melhor para mim. Eu decidi escolher o melhor para mim. Vamos orar e depois vamos ler a palavra de Deus e falar deste assunto. Você precisa escolher o melhor para você. Só depende de você. As suas decisões poderão mudar a tua vida. E se você ouvir a palavra de Deus que entrará no teu coração e na tua mente neste momento, a tua vida vai mudar no nome de Jesus. Oremos. Pai Santo, eu oro com essa pessoa que assiste este vídeo agora. Meu Deus, o Senhor conhece, ó Deus, ali bem dentro dela o que ela está sentindo. Pai Santo, falamos ontem com um amigo e ele dizia ter medo. Ele abriu o coração quando nós falávamos de outra coisa que não tinha nada a ver com o reino do Senhor. Ele abriu o coração. E eu pude falar para ele: meu amigo, meu irmão, eu vou orar por você e Deus irá te dar paz. E agora, neste momento, acabei de ouvir o áudio dele, que antes um pouco ele estava com medo, mas que justamente nesta manhã ele começou a sentir a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Por isso, Pai, eu oro por esta pessoa que assiste este vídeo agora. Eu não sei qual o teor de guerra que ela está passando. Eu não sei qual o momento difícil que ela está passando. Mas eu conheço o Senhor e sei que o Senhor pode mudar a vida dela, o quadro que ela está vivendo agora, no nome de Jesus. Haja paz neste lar, nesta casa, nesta vida onde entra a minha voz. Haja paz, abundância, suprimento do Senhor e certeza da salvação em Cristo Jesus. E no nome deste Jesus, eu oro com ela, apossando-nos das bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está em Lucas capítulo 10. Vamos terminar hoje o capítulo 10 de Lucas, lendo uma parte muito importante. Depois que Jesus, ele deu uma boa lição de vida para aquele doutor da lei, que não conhecia a prática, como dizemos no vídeo passado. Ele não conhecia a prática, ele conhecia só a teoria da lei, e ele ensinava a teoria. Mas Jesus o ensinou a praticar o que ele sabia em teoria. Então a Bíblia diz exatamente isto aqui: indo eles de caminho, entrou numa aldeia. Na Bíblia em inglês do hebraico, o hebraico traduzido do grego para o inglês também diz: entrou numa certa aldeia. E uma certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava muito ocupada em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esse texto está em Lucas capítulo 10, versículo 38 até o 42. E o título da nossa mensagem está exatamente no versículo 42. Maria escolheu a boa parte. E esta boa parte que ela escolheu não lhe será tirada. Mas Jesus começa o versículo dizendo assim: uma coisa é necessário. Por isso o título da nossa mensagem: Eu decidi escolher o melhor para mim. Glória a Deus por esse título, glória a Deus pela palavra dele. Depois de uma manhã em jejum e oração e meditação, nós trazemos esta palavra até você. Eu decidi escolher o melhor para mim. O fato é o seguinte:
Jesus, ele, depois de ensinar, como disse, né, ao doutor, porque o doutor questionava para provar que iria mostrar que ele não cumpria a lei, que ele não sabia muito da lei, então ele provou, ele testou Jesus. Só que este teste trouxe um grande ensinamento para ele, e eu creio que aquele doutor entendeu exatamente o que Jesus estava dizendo. Mas quando Jesus falava com o doutor, estava ali os 12, estava ali os 70 que havia enviado, que estavam felizes também pelo que Deus estava fazendo na vida deles. Tinha um grupo ali com ele, mas no versículo 38 de Lucas capítulo 10 diz assim: e indo eles a caminho, eles estavam ao caminho, mas de repente, este plural do eles, da multidão ali, do grupo que acompanhava, se torna num singular e diz: e ele entrou. Quem entrou? Jesus. Jesus, então, os outros talvez ficaram na aldeia ali, na certa aldeia, né? A Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus entrou. Entrou onde? Na casa. Mas o autor de Lucas, né, do Evangelho de Lucas, ele não está muito familiarizado com esta Marta. Então e nem com esta aldeia tão familiarizado, que ele diz assim: em uma certa aldeia ele entrou numa casa e uma certa mulher. Então ele não mostra muita intimidade com as pessoas que estão envolvidas neste assunto. E ele diz: uma certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Por que Marta o recebeu? Possivelmente Marta era a irmã mais velha de Maria e de Lázaro. Então cabia a dona, a chefe da casa, tomar as decisões, e ela recebe Jesus. Também podemos entender que para receber Jesus, ela estava recebendo como um amigo, uma pessoa já conhecida, não era um estranho que ela estava recebendo em casa. E o que acontece, Marta, como as boas donas de casa, ela vai se ocupar para preparar o melhor alimento, a melhor comida, mostrar uma casa limpa, uma casa saudável. E ela começa a se ocupar. Mas ela tinha uma irmã interessante que se chamava Maria. Esta Maria, então, sabendo de quem Jesus era e que agora ele está dentro da sua casa, ela senta aos pés de Jesus. E ali, então, ela começa a ouvir as palavras de Jesus. Mas Marta continua ocupada. Marta quer fazer o melhor e não estava fazendo tão mal. Era uma decisão dela. Só que a decisão dela diferia da decisão de Maria. E Marta, vendo que se Maria ajudasse, Jesus seria recepcionado melhor, ela diz: Senhor, se o Senhor não se importar, peça a minha irmã para me ajudar. E Jesus, observando Maria e observando Marta, observando a reverência, o desejo de Maria em estar aos seus pés, e vamos explicar o que é estar aos pés de um mestre, ele diz: Marta, Marta, eu te vejo ocupada. Jesus não repreendeu Marta. Jesus não disse que Marta estava errada. Ele só colocou a diferença de uma escolha para outra. E Jesus disse: Maria escolheu o que é necessário. E o que é necessário que ela escolheu é a boa parte. A escolha dela, Marta, foi melhor do que a tua. Apesar da tua escolha ser uma escolha correta, mas a dela foi melhor. E essa parte não lhe será tirada. Bom, Maria se jogou aos pés de Jesus, sentou ali, e ali ficou ouvindo as palavras do Senhor. Nós não vemos isso acontecer com os discípulos, exceto Pedro naquela pesca milagrosa de Lucas capítulo 5, versículo 8, quando Jesus manda que eles lancem a rede, e Pedro diz: olha, nós trabalhamos a noite inteira, mas pela tua palavra, mestre, nós vamos lançar a rede. E lança a rede e vem aqueles peixes ali. Então Pedro sente que aquele homem é um operador de milagre. E Pedro, então, se lança não aos seus pés, ele vai até os joelhos de Jesus, mas não é para atrair Jesus, para aprender de Jesus. Ele está pedindo: afasta-te de mim, eu sou homem pecador.
mas não vemos mais outros discípulos aos pés de Jesus, exceto aquele leproso que foi curado e voltou e se jogou aos pés de Jesus, exceto Jairo, que se jogou aos pés de Jesus, mas não eram discípulos. Até os demônios se jogavam aos pés de Jesus, mas não eram discípulos. Então a gente não via, antes da ressurreição de Jesus, ninguém jogar-se aos pés de Jesus, os discípulos. E não era comum para a mulher fazer isso ou ser discípula. Mas naquela hora que Maria se joga aos pés de Jesus, Maria estava dizendo exatamente: Senhor, se tu quiseres, tu pode quebrar o paradigma agora, tu pode quebrar as regras judaicas, tu pode quebrar tudo que vem contra a mulher e pode fazer de mim uma discípula tua. Eu estou aos teus pés para aprender do Mestre, para ser o melhor para o Mestre, para seguir o Mestre, para abençoar o Mestre. Dá para mim aquilo que o Senhor tem de melhor. Ensina-me a como ser um discípulo, uma discípula verdadeira. Isto que Maria estava fazendo. E a Bíblia diz que ela ouvia as palavras de Jesus. Eu imagino o amor que Jesus estava falando com ela enquanto Marta se ocupava. E esta foi a melhor coisa que Maria pôde fazer. Então, naquele momento, Jesus quebrou todas as regras do judaísmo, de que mulher não iria ter frente também junto com os homens. Quando você vai vir no futuro, você pode perceber que a Bíblia diz que os discípulos estavam orando na casa de uma tal Maria, mãe de João. Olha que interessante isso. Mulheres cedendo as suas casas para que Jesus fosse adorado, porque antes as mulheres eram simplesmente serviçais. Quero te lembrar que a sogra de Pedro, quando foi curada, o que ela fez? De repente foi curada da febre, levantou e começou a servir aos outros. Mulher era mais vista como uma serviçal, mas Jesus quebra isso e diz: aquele que me buscar, aquele que se lançar aos meus pés, aquele que quiser ser meu seguidor, meu discípulo e minha discípula, eu não farei acepção de pessoa, eu não serei machista, eu não serei divisor, não, eu abraçarei a todos, não causarei divisão, não farei acepção. Eu abraçarei a todos. E ali estava Maria dizendo: se o Senhor quiser, eu quero isso para mim. Eu quero te adorar. Percebe-se na casa de Simão, quando a outra mulher chega ali e se joga aos pés de Jesus por trás e começa a lavar os pés de Jesus e chorar nos pés de Jesus. Outra que estava dizendo: Senhor, eu quero estar seguindo a ti, eu quero estar com as tuas palavras. E Jesus elogia aquela mulher dizendo: Simão, entrei na tua casa, você não me beijou. Esta mulher me beija os pés. Você, Simão, não me ofereceu água, esta mulher me oferece o seu perfume. Esta mulher enxuga os meus pés com seus cabelos. Eu decidi escolher o melhor para mim. Maria, naquela hora, não estava pensando em servir o Mestre, como estava pensando Marta. Maria, naquela hora, pensou: eu tenho que receber o alimento que vem do Mestre. Eu preciso me fortificar aos pés do Mestre. Eu preciso estar adorando nos pés do Mestre. E Maria parece que já está se preparando para um futuro de milagres no próprio lar dela. Maria não era precipitada. Maria era uma mulher que sabia o que queria da vida e que aos pés de Jesus o melhor viria. Tem um ditado judaico antigo que diz assim: cobre-te com a poeira dos pés do teu rabi. Cobre-te com a poeira dos pés do teu mestre, do teu rabi.
Por que esse ditado? O que significa esse ditado? Exatamente, eu vou te dizer. O ditado está dizendo: ande o mais próximo possível do teu mestre e ande de forma humilde como discípulo, como Maria se prostrou ali e ficou ali nos pés de Jesus. Andando tão próximo do teu mestre e de forma humilde, reconhecendo a ele toda a autoridade, toda a capacidade de te ensinar. Quando ele caminhar e você caminhar bem próximo dele, a poeira dos pés do teu mestre irá cobrir você e você será abençoado. Você será o primeiro a receber as instruções do teu mestre. Você saberá como são as pegadas do teu mestre. Você honrará as palavras, a vida, o testemunho do teu mestre. A Bíblia fala de alunos de profeta que deitava águas nas mãos de Elias. Assim também foi com Eliseu, tinha os seus alunos ali, seus seguidores. Eliseu foi um que esteve lado a lado com Elias, que deixou que a poeira dos pés de Elias viesse e o cobrisse. Mas uma coisa muito interessante, não foi só a poeira dos pés de Elias que cobriu Eliseu, foi a capa de Elias também que desceu do céu. A unção de Elias que passou para Eliseu e de forma duplicada. Eliseu seguiu tão perto Elias, que quando ele estava do outro lado do Jordão, e Elias sobe para o céu, Eliseu então pega a capa de Elias que caiu do céu para Eliseu. E ele lança a capa no Jordão e pergunta: onde está o Deus de Elias? E a resposta é o Jordão abrindo, como se Deus dissesse: Eliseu. E Deus estava dizendo: Eliseu, o Deus de Elias sou eu, o teu Deus. E Eliseu então, feliz, viu o primeiro milagre da vida dele acontecendo com suas próprias mãos, que o outro milagre foi ver Elias subindo para o céu, que não é ele que fez, foi o próprio Deus quem fez. Quando você está bem perto do teu líder, bem perto do mestre que Deus colocou na tua vida, a poeira dos pés dele vai tomar você. Paulo disse isso a Timóteo: Timóteo, não nas minhas palavras, nas palavras de Paulo, mas nas minhas como se fosse Timóteo, deixe que a poeira dos meus pés cubra você. Não se envergonhe das minhas prisões. A Bíblia não relata aonde e quando Timóteo foi preso, mas Paulo diz um dia: Timóteo, quero dizer a vocês que o Timóteo foi livre da prisão, está em liberdade. A poeira dos pés de Paulo esteve também cobrindo Timóteo. É muito interessante, possivelmente as poeiras dos pés de Pedro cobriu Lucas, esse escritor do Evangelho. Você precisa estar aos pés do Senhor. Você precisa estar diante do Senhor. A oração que eu fiz no princípio é um testemunho de alguém que acabou 5 minutos antes de eu gravar esse vídeo, dizendo: meu amigo, eu estava com muito medo, mas eu senti a paz de Deus de um momento para o outro. Porque eu disse para ele ontem à noite: eu vou estar orando em especial por você, e esse medo vai cair por terra, no nome de Jesus. Tem uma outra pessoa no Brasil que um dia me confessou que não podia sair de casa porque tinha medo, ficava trancada em casa, suava frio quando saía na rua, tinha medo de tudo, medo de cair na rua. Eu disse: Deus vai tirar de você este medo e vai te dar liberdade. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ame a Deus, se joga aos pés de Jesus, creia no Senhor, busque-o e Ele irá arrancar todo medo do teu coração.
E esta jovem mulher agora pode filmar andando na rua sorrindo, porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, habita no coração dela. E está habitando também no coração deste meu irmão, que orei por ele ainda esta manhã. E o testemunho já veio de que ele está livre do medo, que sentiu uma paz, e ele vai se libertar cada dia mais, porque eu vou estar orando por ele no nome de Jesus. Eu creio no poder do Senhor. É como esse hino que está tocando no painel. Eu cuido de ti. Deus está dizendo exatamente isso. Eu cuido de ti. Mas você precisa estar aos pés de Jesus, aos pés do Mestre. E se você se jogar aos pés do Mestre, ele vai dizer a todos: olha, este meu servo se jogou aos meus pés, ele escolheu a melhor parte e não será tirada dele. Salmista Davi disse uma coisa muito interessante no Salmo 27, versículo 4. Ele disse assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. E que é isto que ele disse? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para que eu quero morar na casa do Senhor? Eu não quero sair da presença do Senhor. Eu quero estar com Ele para aprender, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Na presença de Deus, você contempla a sua formosura. Você contempla o quanto Deus é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E você vai aprendendo como Maria estava ali aprendendo aos pés de Jesus. Como se o templo, e era o templo, encarnado em Cristo ali, em Jesus, estava ali diante agora, na frente dela, e ela podia jogar aos seus pés. Eu gosto muito daquele hino que diz: em fervente oração, vejo o teu coração na presença de Deus derramar. Só não podes fluir o que estás a pedir, sem que tudo abandones no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. No altar, o altar é o nosso lugar. O altar é o lugar que a nossa face tem que estar encostada nele. Nosso rosto tem que estar nele. A nossa reverência tem que estar ali. Quando você se joga aos pés de Jesus, você está dizendo: eu reconheço a tua total autoridade sobre mim. Eu reconheço o teu total domínio sobre mim. Eu reconheço a tua soberania sobre mim. E eu me coloco aos teus pés, como um servo, como uma serva, que irá te buscar, que irá te adorar, que carregará nesta terra o brilho da glória do Senhor. Deus quer abençoar você. Deus quer engrandecer o nome dele na tua vida. Mas você pode decidir isso agora e dizer: eu decidi escolher o melhor para mim. O melhor para você é Jesus. Precioso para você e para mim é Jesus. Tem um hino também que diz: precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte. Precioso para mim é Jesus. Não tem nada mais precioso nesta vida. Você quer ser vitorioso e vitoriosa? Diga no teu coração: Senhor, me ajude a te escolher. Me ajude a escolher estar aos teus pés. Não tem lugar melhor do que estar aos teus pés. Um certo jovem, Arlen, quando chegou para a minha igreja e foi meu ministro de música na igreja, ele trouxe um hino muito interessante que dizia que queria estar aos pés de Jesus. E era um hino que, quando a gente cantava, a gente sentia uma certa intimidade com Jesus. E eu também quero estar aos pés de Jesus.
Eu também quero levar a glória dele comigo, mas para levar a glória dele comigo e dizer a outros o quanto ele é bom, eu preciso estar aos pés dele todas as manhãs. Isso faço todas as manhãs. Minha esposa é testemunha fiel de quando eu saio da cama. A primeira coisa, eu tenho um cantinho na sala, no meu sofá, onde eu ajoelho e passo ali 1h10, às vezes 1h30, 2 horas, falando com o meu Deus. Depois tem a minha meditação da palavra de Deus, tomo o meu bom café e então vou lá fora ver o que Deus tem para mim. Mas o que ele tem para mim lá fora começa no momento que eu passo com ele, orando, buscando a ele, dizendo: Senhor, não me deixe pisar lá fora sem a tua presença. Moisés falou: se o Senhor não for conosco, nós não sairemos deste lugar. Não saia sem Deus, não ande sem Deus, não ande sem Jesus, não ande sem a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Seja vitorioso e vitoriosa em Cristo Jesus. Eu deixo um grande abraço meu, te agradeço por assistir o vídeo e despeço de você dizendo: até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que Deus te dê graça, paz e vitória neste dia. No nome de Jesus. Pastor Riva Martins, eu amo você em Cristo Jesus. Deus te abençoe e abençoe a tua família. No nome de Jesus.